Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Então, nós vamos iniciar esse momento de oração, esse devocional, com uma oração, com um clamor para que o Senhor se faça presente nesse lugar. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua presença, papai, neste templo e na casa de cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor possa falar através de nós, que o Senhor possa agir através de nós, que nós sejamos confrontados, impactados pelo poder que há na tua palavra e na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Como eu disse, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez compartilhando da sua palavra, estudando mais uma lição. Nós estamos em um novo trimestre, temos uma nova revista. Se você ainda não tem a sua revista, você pode procurar um dos nossos vice-pastores, um dos nossos irmãos aqui da igreja, adquire a sua revista. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco através dessas lições. Hoje nós recebemos aqui a Wélida, a irmã Elisama, e é uma grande alegria, um grande privilégio podermos compartilhar da palavra do Senhor. Antes de dar boas-vindas a elas, eu quero te lembrar que nós temos duas modalidades de EBD hoje, mas que nós retornamos àquele modo tradicional, ao modo presencial, e é muito importante que você, se pode, se consegue, esteja aqui no templo, participe conosco, venha ouvir o nosso pastor, os outros pastores ministrando a lição. E o que hoje nós teremos aqui, o que nós estamos tendo aqui nessas transmissões online, é um bate-papo, é uma roda de conversa, é um compartilhamento. Por isso é tão importante que você, se possível, se dirija ao templo e venha assistir às nossas EBDs presenciais. Tem sido uma bênção e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para o seu coração. Amém? Então, irmã Elisama, cumprimento os nossos irmãos, o Hélida também, sejam muito bem-vindas. Paz do Senhor, Hélida, paz do Senhor, Deila, paz do Senhor a você que está nos assistindo. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui juntas, para juntas aprendermos da palavra do Senhor. E que vocês possam estar assistindo e meditando na palavra do Senhor, que é um tema muito interessante que nós vamos conversar sobre ele hoje. Amém. Paz do Senhor, Deila, paz do Senhor, Elisama, paz do Senhor, amados. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar e conversar sobre a palavra do Senhor, né? Ainda mais com pessoas tão especiais. Que o Senhor possa nos usar, que nós sejamos instrumentos dele para levar a palavra e que ele possa trazer a resposta certa para você, a que você precisa. Amém. Glória a Deus. Na primeira lição da nossa revista, nós falamos sobre restauração. Na segunda lição, nós falamos sobre justificação. E hoje nós vamos iniciar abordando a velha natureza, até alcançarmos a graça do Senhor. Então, o título da nossa lição, que é a lição de número 3, é o seguinte: vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O texto áureo da nossa lição nos diz assim, lá em Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A verdade aplicada nos diz: aquele que nasceu de novo e anda em espírito, não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Hoje, nós temos por objetivo apontar os mecanismos de defesa existentes, ao menos aqueles mais recorrentes, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano e, por fim, explicar como a graça divina atua. O nosso texto de referência está lá em Efésios 4, você pode ler, se debruçar sobre essa leitura, e nós vamos agora adentrar a nossa lição. Antes disso, eu te convido a orar no decorrer dessa semana para que o Senhor nos desarme, a fim de que nós possamos ser
curados. Tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, tem muita coisa em nós que precisa ser melhorada, e é na presença do Senhor, é num processo de santificação que tudo isso pode mudar, é através da presença do Senhor que nós podemos crescer e nos desenvolver como verdadeiros cristãos. Glória a Deus. O autor inicia essa lição falando especificamente da velha natureza. Aqui no primeiro tópico, ele nos traz as características da velha natureza. E eu listei aqui as características mais recorrentes, que são mentira, medo de confronto, transferência de culpa, incapacidade de assumir erros. Essa é a característica, são as características principais da velha natureza. E quando eu listava isso aqui, gente, eu lembrei muito de Adão e Eva. É engraçado pensar que eles estavam lá num estágio de plenitude, né, onde eles usufruíam da presença do Senhor, livres de pecado. De repente, eles tomam uma decisão errada. Eles pecam contra o Senhor. E tudo isso imediatamente se manifesta no caráter deles. A partir daí, a gente já ouve mentiras, a partir daí, a gente já vê eles se escondendo por medo do confronto que iria acontecer, porque eles sabiam que eles tinham transgredido contra a ordem do Senhor. A gente vê a transferência de culpa, porque Adão culpa Deus, culpa Eva, culpa todo mundo, ele era o único que não tinha culpa ali naquela situação, e a incapacidade de assumir erros, que é a própria postura de Adão. Então, é muito evidente você olhar para uma pessoa, você olhar para essa história e você perceber que quando nós nos despojamos da presença do Senhor, da glória do Senhor, a gente já incide imediatamente nesses erros tão grotescos, né? Tão tristes. E é necessário que nós tenhamos o cuidado de não apenas carregarmos esse título de cristãos, mas nós sermos, de fato, pequenos cristos e não incidirmos nesses erros no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família. Diante disso, nós vamos agora apontar os mecanismos de defesa, e eu quero começar aqui com a Wélida. Wélida, dito isso, dito da velha natureza, dito essas principais características disso, o autor menciona uma história muito famosa, que é a história de Ananias e Safira. E ele, dentro dessa história, já contextualizando, ele aponta alguns mecanismos presentes. Quais são esses mecanismos de defesa presentes na história de Ananias e Safira? Então, Deila, nós estamos falando de negação e mentira. Essa dificuldade em ser confrontados. A negação de que precisamos de remédio, negação de quem realmente somos, a negação que precisamos de correção. Essa é a velha natureza aflorando em nós, né? Muitas vezes nós recebemos uma mensagem e dizemos: não é para mim. Essa aí não. Essa aí é para o meu colega do lado, é para o meu vizinho, é para o meu irmão. Para mim, não. É a grande dificuldade que nós temos de sermos confrontados. E o comentarista cita a história para falar sobre negação e mentira, a história de Ananias e Safira. E acredito conhecida pela grande maioria dos nossos irmãos. No final do capítulo 4 de Atos, nós temos sobre a generosidade dos cristãos. Ali, no versículo 37, Barnabé fala que vendeu uma propriedade e doou todo o valor da propriedade para dividir entre os irmãos. Não era necessário, não foi pedido, não era uma regra a ser seguida, mas a unidade da igreja era tão forte, eles eram tão unidos que ele tinha alegria, os irmãos tinham alegria em repartir. E aí nós temos logo no início do capítulo 5, Ananias vendeu uma propriedade também e mentiu. Ele queria representar essa mesma generosidade vivida pelos irmãos, porque, como eu disse anteriormente, ele não tinha a obrigação de doar todo o dinheiro para a igreja. Não era uma regra, não era o que era pedido. Ele poderia doar parte, ele poderia doar o dízimo do valor,
ele poderia até não doar. Mas não, ele queria parecer generoso. Ele queria parecer generoso. Então, só que aí está o grande erro, amados. A gente vê que a gente tem nessa passagem cita a gravidade da negação e da mentira. Porque ele achou que estava mentindo para Pedro. Mas não. Ele estava mentindo ao Espírito Santo. Ele estava mentindo, tentando convencer os irmãos da generosidade dele. E que fim triste eles tiveram. Ananias, assim que ele declarou o valor, falou que está a oferta, eu doei o valor todo da minha propriedade. Ele foi morto, ele caiu morto. E aí nós vemos a esposa dele, que chegou logo depois, e Pedro falou, você vendeu por tanto? E ele disse, sim. Ela diz, desculpa. Ela diz, sim, foi por tanto. E aconteceu o mesmo fim. E aí a gente vê a importância de se posicionar de forma diferente. Nós temos em contraste a Abigail, que quando ela poderia seguir o exemplo do marido dela, eles teriam sido mortos todos, mas não. Ela agiu com sabedoria e conseguiu o favor de Davi. Aqui não. Infelizmente, Safira seguiu o exemplo de Ananias. E, assim como ele, foi morta. Nós vimos em João 8,44, Jesus diz o seguinte, que Satanás é o pai da mentira. Então, aqui nós vemos a importância de nós nos livrarmos desse engodo, dessa mentira, desse engano, porque nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos de Deus. O pai da mentira é Satanás. E nós vemos aqui em Colossenses 3:9, eu quero ler a referência, ele diz assim, não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A imagem do nosso Criador diz que Ele é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. O nosso Criador é verdade. E nós devemos nos revestir da imagem desse Criador e não da imagem do outro, que eu acabei de citar em João, que diz que ele é o pai da mentira, mas o nosso Criador é verdade. Então, que nós nos despimos, nós possamos nos despir de todo engodo, de toda mentira, de todo engano, de toda negação, de reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus, que é o Pai da verdade, que, aliás, Ele é a verdade. Que nós possamos seguir, buscando, olhando para o alvo. Por nós não conseguimos, mas é Ele quem nos reveste, é Ele quem nos conduz. Aleluia. Além da negação e da mentira, que a Welda abordou aqui, o missionário Elisama, o autor também discorre sobre a camuflagem. Como essa camuflagem se dá? A camuflagem, ela é uma técnica, desenvolvida por muitos animais para se proteger, do predador. Como, por exemplo, nós temos o camaleão, que ele entra no meio das folhas, ele é verde como as folhas, então é uma forma de se proteger. Nós temos também a borboleta e temos outros animais, que usam esse mecanismo para se proteger dos predadores. Aí nós trazendo para nós, seres humanos, que esse dos animais é uma forma deles se protegerem. E nós, seres humanos, como que nós vamos camuflar os nossos defeitos, os nossos problemas, O autor aqui nos mostra alguns exemplos de camuflagem que nós utilizamos, nós seres humanos. Por exemplo, a irritação. Às vezes, nós nos irritamos, as pessoas vêm conversar conosco e nós nos irritamos muito rápido. Isso é para quê? Para camuflar alguma coisa que eu não consiga responder para eles ou eu não quero transparecer o que eu estou sentindo. Então, eu me irrito,
a mesma forma, tem pessoas que argumentam muito, né? Então, quando eu argumento muito, é porque eu estou procurando meio de me defender, de não apresentar aquilo que eu sou, né? Nós temos também pessoas que se vestem de uma forma, ou se apresentam de uma forma para a sociedade, mas que, no interior dele, ele não é aquela pessoa. Nós temos o exemplo, né, que você terminou de falar, de Ananias e Safira. Eles se vestiram, se camuflaram de honesto, né? Eles apresentaram ser honesto, mas dentro deles, eles não eram honestos, né? Então, eles planejaram para apresentar para as pessoas que eles eram honestos. Então, nós, seres humanos, usamos esse mecanismo. Nós nos vestimos de algo, transparecemos algo para as pessoas pensarem que nós somos assim e que realmente no nosso interior nós não somos, né? E nós temos também, por exemplo, tem pessoas que em casa é uma pessoa. No trabalho, na igreja, ele apresenta ser outra pessoa. Eu tenho um exemplo muito claro de uma amiga. Ela diz que é muito nervosa em casa. Nervosa, ela se irrita muito fácil. Mas, no trabalho, ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela é super meiga, super paciente. E aí, um dia, eu questionei com ela, eu falei assim, mas realmente você é isso tudo que você fala? Ela mesma pontuou, eu sou isso. Na minha casa, eu sou assim, aqui eu sou assim. E eu falei, não, pois eu não sou assim. Do jeito que eu sou aqui no serviço, eu sou na casa, sou na igreja, sou por onde eu andar. Ela disse, eu já tentei trabalhar isso em mim, mas não consegue. Então, nós nos vestimos, nós nos camuflamos os nossos erros, os nossos defeitos, para que as pessoas não vejam, né? E nós devemos ser transparentes, né? Nós devemos mostrar para as pessoas aquilo que realmente nós somos. E não esconder aquilo, nos escondermos atrás de qualquer situação. Aí, às vezes, se por acaso descobrir, aí nós vamos ficar, mas realmente essa pessoa era assim? Porque, aparentemente, ela não apresentava, né? Então, a camuflagem é nesse sentido, né? De nós realmente sermos quem nós somos. Por onde nós andarmos, por onde nós formos, nós sermos a mesma pessoa, independente das circunstâncias, independente do que tivermos que passar, tivermos que falar, mas nós temos que ser a mesma pessoa, né? É verdade. É interessante pensar que viver uma vida em camuflagem é viver uma vida em mentira, né? E talvez, trazendo aqui para nós, se aqui na igreja eu suporto tudo calada, se aqui na igreja eu não trago à tona as minhas opiniões com sinceridade, se eu não consigo dizer não para as pessoas, se eu não consigo encontrar um ponto de equilíbrio para me relacionar, eu vou ficar tão desgastada emocionalmente que, com a minha família, que no meu lar, eu realmente tendenciarei a ter uma postura irritadiça, né? De revolta, de tudo. Por quê? Porque não estou encontrando um ponto de equilíbrio. Nós precisamos viver em verdade, e viver em verdade implica necessariamente em nem sempre agradar a todo mundo. Não é? E Jesus não nos chama para agradar todo mundo. Ele mesmo não carregava em si essa preocupação. O que ele nos convida a fazer é ver uma vida em sinceridade. Então, às vezes, aqui na igreja, a gente vai dizer não. Aqui na igreja, a gente vai ter opiniões contrárias. É claro que a gente precisa ser espiritual bastante para saber contornar as situações, mas, por favor, no seu trabalho, na nossa igreja, nesse convívio aqui, encontre um ponto de equilíbrio, seja sincero, seja verdadeiro. Se você não concorda, manifeste a sua opinião com delicadeza, é claro, com uma postura que agrada ao Senhor, mas não fique se escondendo para lá dentro da sua casa você não ter essa postura completamente contrária, né? Se você consegue encontrar um ponto de equilíbrio aqui, você vai conseguir encontrar um ponto de equilíbrio lá na sua casa, no seu trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho buscado diariamente. Tenho pedido ao Senhor para que eu não seja sincera apenas com o Lucas, para que eu não seja sincera apenas com o meu pastor, mas onde quer que eu esteja, que eu consiga ter uma postura coerente.
Às vezes, a gente se engana, né? A gente pensa, não, mas eu sou cristão, eu não minto, eu sou cristão, eu não me escondo, eu sou isso aqui, eu sou um livro aberto. E em pequenas coisas a gente se deixa falhar. Eu vejo que é muito comum. Você está lá dentro da sua casa, você ainda está colocando a roupa de sair, aí alguém te liga e você fala, não, estou na rua já estou chegando. É mentira, do mesmo jeito. Continua sendo mentira. Outra coisa, meu Deus, que é muito comum, já fez isso e aquilo? Fiz. Você ainda está planejando ali como é que você vai fazer, mas você já está dizendo que fez. Não é profético, irmãos, é mentira. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus e assumir os nossos erros. Você já fez? Não fez? Então fala que não fez, seja sincero. Olha, ainda não consegui, não foi possível, mas estou me organizando mentalmente, vai sair. Amanhã sai. Seja sincero, seja verdadeiro. Isso vai te trazer tanta paz, tanto alívio. Você não precisa estar agradando as pessoas o tempo inteiro, dizendo, sim, já saí, sim, estou chegando, sim, já fiz. Isso, na verdade, vai gerar um transtorno muito maior, não só para você, mas para as pessoas que convivem com você e até mesmo um descrédito, e isso é muito perigoso. Mas é por isso que nós estamos aqui, na casa do Senhor, né? Porque nós precisamos viver uma vida de santificação, uma vida de mudança, uma vida de construção espiritual. Então, nós vamos para o segundo tópico, que diz respeito maiormente à ira. E isso também é muito comum. Meu Deus, como nós temos facilidade, humanamente falando, em nos irarmos, em empedernirmos o nosso coração diante das situações. Lá em Gálatas 5, e eu te convido a ler aí em sua casa também, vai ser muito importante, nós vemos tanto os frutos do Espírito, quanto os frutos da carne. E, para além disso, nós temos algumas citações aqui na nossa lição, de Pedro, de Paulo, falando da importância de nós nos despojarmos desses frutos carnais, desses frutos que não são provenientes do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser dominados pela nossa carne, pelos desejos da nossa carne, pelas atitudes da nossa carne. Diante disso, irmã Elisama, surge o perigo do auto-engano. Como esse auto-engano acontece? É normal? Acontece entre os cristãos? Como funciona? Acontece. Acontece sim, né? O auto-engano, nós pintamos ele como algo puro, né? Mas a palavra de Deus, ela é bem realista. Nós vamos ler uma referência em Jeremias 17:9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, né, para fazer essa leitura junto com a gente, esteja à vontade. Jeremias 17:9 nos diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhece nosso coração? Somente Deus, né? Então, na Bíblia, nós temos alguns exemplos, né, do auto-engano. Você próprio se auto-enganar com aquilo que você imagina que é puro, né? E às vezes não é. Com situações que você acha que está fazendo certo e se enganando consigo mesmo, né? Nós temos também o profeta Jonas, né? É o exemplo mais clássico de auto-engano. Ele, em Jonas 4, ele registra, né, que ele ficou profundamente descontente sem motivo, né? Ele não tinha justificativa para ficar triste e ficar irritado, né? Quando você lê todo o capítulo, você vê quando ele se irritou, quando a planta, ela murchou, né, que Deus colocou para proteger ele, e quando ela murchou, ele ficou irritado. Mas ele, não foi ele que plantou, né? Então, Deus proporcionou para ele, mas ele ficou irritado. Então, a questão de você estar se enganando você mesmo, né? Eu já até exemplifiquei, assim, igual eu falei para vocês, um exemplo muito clássico é nós usarmos o próprio relógio para auto-enganar, para nós sermos pontuais, né? Você adianta o seu relógio
para você demonstrar que você é pontual. Você está enganando você mesmo, né? Se eu adianto 15 minutos para poder eu não chegar atrasado nos meus compromissos, eu vou chegar na hora, né? Então, se eu adianto, por exemplo, eu marquei para 8h15, eu adiantei meu relógio para 8h30, né? Então, 8h15 eu estou no meu local, mas para eu chegar nesse meu local, eu tive que fazer o quê? Adiantar 15 minutos. Então, eu estou enganando a mim mesmo que eu estou chegando no horário certo, né? Então, assim, são situações que nós temos que vigiar. Porque engano é mentira, né? Se eu estou me auto-enganando, estou criando expectativa dentro de mim, e que não é real, então, que não é puro e verdadeiro, eu estou enganando a mim mesmo, né? E a palavra de Deus não diz isso, né, para nós. Que nós temos que ser verdadeiro, o crente tem que ser sim, sim, não, não, né? Então, quando eu me coloco a situações que eu estou enganando a mim ou enganando a alguém próximo a mim, eu estou mentindo, né? E a gente sabe que o Senhor não se agrada com essas situações, né? Então, nós temos que vigiar nesse sentido, né? E nós temos também em Efésios 4:22, deixa eu ver se eu consigo, vamos fazer essa leitura. Efésios 4:22 também nos diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, se nós somos nova criatura, o velho homem nós temos que deixar para trás. Atitudes que nós tínhamos quando nós éramos o velho homem, então, a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu tenho que deixar para trás, né? E ser uma nova criatura, e me postar como tal, né? Então, deixar a mentira, deixar tudo que não pertence mais ao novo homem, deixar para trás, né? Então, que nós venhamos ser realistas, né? E deixar o auto-engano para trás, não nos enganarmos a nós mesmos, né? Que a gente sabe que o Senhor sabe, o Senhor conhece, Ele sabe quem nós somos, né? Independente das nossas ações, independente das nossas atitudes, o Senhor nos conhece. E Ele conhece nós melhor do que nós mesmos, né? Então, nós temos que ser verdadeiros, sermos realistas e sermos fiéis ao Senhor, independente de onde estivermos, independente da situação, independente do contexto, né? Nos posicionarmos como os verdadeiros cristãos. Amém. Exatamente. A missionária Elisama tocou num ponto muito interessante. Existem alguns padrões de auto-engano que a gente costuma aceitar em nosso meio, e às vezes a gente nem para pensar sobre isso, né? Mas é muito comum um cristão fazer alguma coisa, às vezes até digna de repreensão, e se esconder através da seguinte frase: mas Deus conhece meu coração. Mas Deus conhece o meu coração. Por que você está falando isso? Deus conhece o meu coração. E isso, para mim, é um dos maiores padrões de auto-engano, porque o fato de Deus conhecer o meu e o seu coração não deveria servir de conforto. Pelo contrário, deveria nos servir de alerta. Meu Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, porque o Senhor sabe que eu estou fazendo isso, que parece aquilo, mas que no meu coração existe outra verdade. Que no meu coração existem fragilidades que só Ele conhece e que eu preciso convertê-las. Eu preciso admiti-las, eu preciso mudar de postura. Então, se você tem se auto-enganado com essa expressão, com essa afirmação de que, mas Deus conhece o meu coração, meu irmão, se permita realmente ser conhecido por Deus, mas peça a Ele para te desarmar, para te ajudar, para te revelar coisas em você, e eu preciso fazer isso também, nós precisamos fazer isso, pedir para Deus nos mostrar o que precisa ser curado, o que precisa ser mudado. E só então, depois de admitirmos, depois de reconhecermos, é que o Espírito Santo vai ter espaço para atuar, para operar em nossas vidas e nos dar uma nova natureza. Glória a Deus. No livro de Tiago, Hélida, nós vemos uma advertência aos cristãos. É exatamente o que está acontecendo aqui, uma advertência para que os cristãos não se conduzissem com ira. Como você vê essa questão
em nossos dias. O microfone não vai, né? Então, nós vamos falar sobre a ira, o fruto e as causas dela. Tiago mesmo, ele diz no capítulo 4, versículo 1 e 2, eu vou ler: de onde vêm as guerras, contenda que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E nós vimos o seguinte: a ira, a origem dela está nos corações. Ela está em nós. Nas nossas paixões, é o que ele nos alerta aqui, que nós devemos ficar atentos, porque essas paixões estão dentro de nós. São as motivações, são os nossos propósitos, os nossos desejos, até os nossos valores que nos proporciona. E aí a gente vê aqui a cobiça, a inveja, o orgulho, ele cita, né? E a Bíblia nos relata vários casos, e eu escolhi 2 para falar sobre as consequências da ira. Nós temos lá em Gênesis 4, 5, uma história muito conhecida. O primeiro assassinato na Bíblia, né? Foi Caim. Eu vou ler só um trecho aqui, que ele diz o seguinte: por que você está furioso? O Senhor disse a Caim. Abel ofereceu um sacrifício, Caim também. O Senhor não se agradou do sacrifício de Caim e ele se enfureceu. E aí o Senhor diz assim, por que se transtornou o seu rosto? Então, uma das características, o rosto, uma pessoa irada, você identifica na hora. Porque o rosto se transtorna. E Deus falou isso para ele: por que você está assim? Você poderia ter feito bem, que é o que nós acabamos de falar sobre o auto-engano. Você poderia, Deus fala para ele, e ainda diz assim, mas você, se você fizer assim, você deixará o pecado te dominar. Mas você deve dominar o pecado. E aí, qual foi a consequência, amados? Ele foi e matou o seu irmão. Então, assim, muito triste. E nós vimos o quê? Foi movido pela ira. Nós vemos um outro caso, em Daniel 3, versículo 19, fala sobre a questão do semblante também. Eu achei bem interessante, porque da mesma forma, no primeiro Deus falou, e aqui ele descreve assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Aqui nós vemos a história que ele construiu uma grande estátua para que ele fosse adorado. Aqui nós vemos o orgulho. Quantas vezes, por causa de orgulho, nós deixamos a ira tomar conta de nós, porque não tivemos o nosso orgulho. Não tivemos o nosso orgulho inflado, digamos assim. Não nos colocamos como deveríamos nos colocar, em humildade. Porque a Bíblia diz que Deus, ele rejeita os orgulhosos. E aí aqui ele fala assim: o quê? Vocês não se prostraram? Vou lançar todos na fornalha. Amados, já era uma fornalha, já era quente. Aí aqui a Bíblia diz assim que ele ficou tão furioso que o seu semblante mudou e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Me diz, ia fazer diferença? Se vai morrer no fogo, seja um fogo, seja aquecido 7 vezes mais, não faria diferença. Aí um outro ato inconsequente dele, em função da ira que ele teve. Ele pegou os seus melhores soldados para jogar numa fornalha 3 jovens que estavam amarrados. Amados, os jovens estavam amarrados, atados. Como eles feriram o orgulho de Nabucodonosor, ele pegou os seus melhores soldados e jogou na fornalha de fogo. Consequência, para ele, perdeu os seus melhores homens. Porque a Bíblia diz que
pelo calor dessa fornalha, esses homens morreram. Então, aqui nós vemos como a ira tira o homem do seu senso normal, do seu comum. Mas então, nunca vamos nos irar? Nós somos falhos. Nós somos pecadores. E quando vemos, quantas vezes, às vezes até em casa mesmo, às vezes algo que nossos filhos mesmo, ou às vezes o nosso esposo, às vezes no trabalho, às vezes mesmo na igreja. Acontece e aí nós nos enfurecemos, nos iramos. A Bíblia diz, ireis e não pequeis. Diz também que nós não devemos deixar dormir sobre nós a nossa ira. Quando nós nos pegarmos nessa situação, ao invés de refutar, ao invés de buscarmos alimentar essa ira, como fez Nabucodonosor, como fez Caim, nós devemos buscar no Senhor. Abdicar, falar, olha, isso é obra da carne. E buscar no Senhor, buscar domínio próprio, porque é domínio próprio falar, Senhor, eu sou falho, mas Tu és perfeito. Então, Senhor, que eu possa dominar meu coração, que eu possa, Senhor, andar em retidão, dê-me mansidão, porque Jesus era humilde e manso. Amém. Deus está falando. Ele está falando muito forte aos nossos corações. Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por tudo isso. Nós precisamos, irmãos, buscarmos uma vida com Deus, buscarmos uma vida de santificação que gere em nós confrontos diários, que ao nos irarmos, que ao termos pensamentos ruins, antes mesmo de trazermos esses pensamentos, essas ações para o mundo exterior, que nós sejamos confrontados, que nós sejamos chamados de volta à espiritualidade, àquilo que Deus espera de nós, à nossa necessidade de subjugarmos a nossa carne, de entregarmos na mão do Senhor as nossas vontades, de nos submetermos àquilo que Ele tem para nós. É muito válido nós termos em mente que os frutos de uma vida espiritual é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Então, se eu constantemente perco o domínio sobre as minhas atitudes, como Nabucodonosor, se eu constantemente estou vulnerável aos meus impulsos, aos meus instintos, eu estou carregando o título de cristão, mas não estou sendo um pequeno Cristo. Nós precisamos viver uma vida de constante santificação. É muito válido o que a Wélida nos disse aqui, que a ira, ela é um problema universal. Ninguém está isento da ira. O autor da nossa lição não está dizendo que somos cristãos, não podemos nos irar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a ira vai chegar. O momento de ira vai acontecer, mas nós precisamos ter muito mais do Espírito Santo de Deus em nossa vida do que das nossas próprias vontades carnais, para que nós não sejamos guiados por esses momentos de ira, por esses momentos de insatisfação e de incontentamento. Eu me lembro agora de Jesus, passando 40 dias no deserto, em jejum, em consagração, em oração ao Senhor, dentre as outras milhares de vezes em que ele se retirava, se afastava para orar ao Pai. Nós estamos falando do Filho de Deus, mas estamos falando de um homem que sabia que se ele não subjugasse a sua carne, as suas próprias vontades, se ele não contivesse os desejos daquela carne, daquele corpo humano que ele teve aqui na terra, ele não iria vencer. Então, por que pensar que nós vamos conseguir sem jejum, que nós vamos conseguir sem oração, que nós vamos conseguir ter uma vida agradável ao Senhor, se nós não sacrificamos as nossas vontades? Isso é, mais uma vez, uma forma de nós nos auto-enganarmos. Não podemos só carregar um título de cristãos, nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. E aí, nós alcançamos o terceiro tópico da nossa lição, que vem acalentar os nossos corações, nos dar um norte de como viver, de como reagir, de como contornar essas situações, esses momentos de ira, que é
a graça do Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos falando dessa graça banalizada, dessa graça que as pessoas usam como desculpa para tudo. Mas é o tempo da graça. A gente está na graça. Não é assim mais não. Não, nós estamos falando de favor imerecido. Quando eu aceito a graça, eu olho para mim e vejo falha, pecadora, errada demais da conta, mas Jesus me oferece o seu favor. Eu não mereço, mas Ele estende a mão. Eu não mereço, mas Ele me perdoa. E quando é que Ele me perdoa? Quando eu me arrependo. Quando eu percebo que existem coisas em mim que Ele precisa e pode mudar. Diante disso, Hélida, como abraçar a graça e alcançar essa restauração que todos nós precisamos todos os dias? Então, todo mundo sabe, a maioria, ou pelo menos a grande maioria, que eu amo louvor, né? E lendo esse tópico, eu não pude deixar de lembrar de uma música que ela diz, Maravilhosa Graça. É inclusive a música tema da live infantil, e ela diz assim, quem derrotou todo o pecado e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Ele levou a nossa cruz. Ele levou a nossa cruz e é como você disse, Deila. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Ele se entregou no nosso lugar. E o que nós precisamos? Nos arrepender. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento. No grego, essa palavra foi muito usada, tem sido muito usada, mas teve uma época que estava no auge, né? Que é metanoia, que representa o processo de arrependimento, de conversão do indivíduo. Não pela força do nosso pensamento, não pela força do nosso braço, não porque nós merecemos, mas porque reconhecer que pela graça dele, nós podemos ser livres, nós podemos ser salvos. Que nós possamos identificar que, dia após dia, nós devemos nos crucificar com Cristo. Nós devemos abrir mão dos desejos da nossa carne. Aqui nós já falamos, quantas vezes nós deixamos a ira tomar conta de nós? Quantas vezes é tão conveniente mentirmos? Quantas vezes é conveniente enganarmos não só a nós, mas ao nosso próximo? Às vezes a gente diz assim, não, eu estou mentindo porque ele vai ficar muito chateado com a verdade. Mas é essa graça que nos leva ao arrependimento, ao arrependimento sincero, para afetar a nossa vida por completa. O nosso espírito, a nossa alma, as nossas finanças, o nosso casamento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento te fará uma pessoa diferente do que você é. As pessoas, é como você falou no início, que as pessoas possam reconhecer Cristo em nós. Porque se você não está refletindo a imagem de Cristo, será que você realmente se arrependeu? Será que esse arrependimento é realmente de alma? Será que Cristo está em você? E a nossa fé em Deus é fundamental para que possamos alcançar, porque não é por nós. Nós não temos força. Nós somos um campo de batalha, onde a nossa carne, a nossa alma, lutando constantemente contra o nosso espírito. O nosso espírito buscando fazer a vontade do Senhor, buscando se arrepender, buscando deixar a obra da carne. E a carne ali, insistentemente,
colocando situações para nos embaraçar, colocando situações para nos fazer cair, colocando situações para que nós possamos até mesmo nos auto-enganar. Não estou fazendo isso não, como já foi falado aqui. Em João 3, nós vimos a história de Nicodemos. E Jesus falou para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o arrependimento. É o nascer de novo. E Nicodemos não entendia, falou, mas eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe? E Jesus falou para ele, não. Só Jesus, em Jesus, para nascermos de novo é em Jesus. É Ele. Ele morreu na cruz e que nos possibilitou estar aqui hoje. Nos possibilitou desfrutar da salvação que vem dele. Então, que nós possamos ser tratados para sermos nova criatura. Para que nós possamos deixar o velho homem, deixar a natureza adâmica e receber e viver como nova criatura. E vivermos em novidade de vida, abrindo mão de uma vida de pecado, porque nós queremos desfrutar da graça do Senhor, mas apegados ao pecado, né? Eu quero desfrutar da graça, mas eu quero continuar na vida de pecado, eu quero continuar desfrutando dos manjares do rei. Daniel, mesmo diante de uma mesa farta, diante de tantas ocasiões que ele poderia, ele falou, eu não abro mão, eu vou comer legumes e tomar água, porque eu vou fazer a vontade do Senhor, que o nome dele será reconhecido. Então, que nós possamos, dia após dia, dominar os desejos da carne, nos arrepender verdadeiramente, para alcançarmos essa vida com Cristo. É lindo pensar que nós temos que viver em novidade de vida. Isso nos remete a uma constância, a uma busca diária, né? Não adianta eu pensar, um dia eu aceitei Jesus, um dia eu me converti, e aí todo o meu pecado ficou para trás, agora eu sou pura, santa, imaculada, está tudo bem. E, na verdade, não está. Todos os dias nós precisamos do perdão. Todos os dias nós precisamos do arrependimento. Todos os dias nós precisamos nos render às novas oportunidades que o Senhor nos dá de crescermos, de sermos melhores. E eu acho muito válido nós frisarmos isso. Meu irmão, minha irmã, é uma busca diária. Hoje, talvez, você fale, você se entristeça, você entristeça alguém, mas amanhã, se houver um amanhã, é um novo dia. Você pode se arrepender, você deve se arrepender. E se der para fazer isso hoje, faça. Se arrependa, busque ao Senhor, peça para Ele te mostrar o que você não consegue ver. Às vezes a gente atribui todo o fracasso, toda a tristeza, toda a insatisfação a quem está ao nosso redor, quando na realidade as nossas atitudes estão gerando outras atitudes. E se eu peço a Deus, então, para me mudar, para me transformar, eu consigo afetar diretamente a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor e que podem até mesmo, de alguma forma, estar me incomodando, me gerando transtorno. Mas pode começar em mim, pode começar em você. Por isso, nós precisamos tanto dessa graça, desse favor imerecido do nosso Deus. E aí, nós alcançamos o último subtópico da nossa lição, irmã Elisama, e nós podemos aqui fazer um contraste, né, entre esses frutos carnais e os frutos espirituais. Quais são as maiores diferenças entre a velha natureza e a nova natureza que vem de Cristo? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos aguardar um pouquinho em Gálatas 5, né? Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre o amor e o perdão, né? Que na nossa lição aqui, nós temos que vencer, né, a velha natureza. E como nós podemos vencer essa velha natureza? Amando e perdoando, né? Só dessa forma nós vamos conseguir vencer essa velha natureza, né?
A questão do amor, nós temos que praticar todos os dias, todos os momentos, todas as horas, nós temos que praticar o amor e praticar o perdão também, né? Porque se você não praticar o perdão, também nós não vamos alcançar, né? E se eu quero tornar nova criatura e deixar a velha natureza para trás, eu tenho que amar e perdoar todos os dias, né? Eu achei interessante aqui, antes de lermos lá em Gálatas, em Levítico 19 e 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Quando você lê esse versículo, que você faz a análise dele profunda, amar o próximo como a ti mesmo, né? Por exemplo, eu me amo, eu vou cortar o meu dedo? Não vou, né? Então, se eu amo o meu próximo, eu não posso fazer isso com ele, porque se eu me amo, eu também tenho que amar o meu próximo, né? Então, é fácil amar o próximo, é muito fácil amar o próximo que está próximo da gente, né? Mas amar aquele próximo que está distante não é fácil. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que amá-lo como nós nos amamos, né? E a questão do perdão. Perdão, quando você fala de perdão, não é fácil. Perdoar é fácil? Não. Mas para eu ser uma nova criatura, eu tenho que todos os dias aprender a perdoar, né? Eu sempre, lá em casa, eu converso com o Manuel e eu falo a questão de perdão. Tem pessoas que elas são explosivas, né? Acontece algo e ele explode, joga tudo para fora. E aí depois vem o arrependimento. E aí o que eu tenho que fazer? O caminho de pedir, eu tenho que ir lá pedir perdão, né? E eu não sou assim. Eu não faço isso para depois não sair desmanchando o que eu fiz e pedindo perdão. Eu acho engraçado, um dia eu falei para o Manel, você acha que eu não tenho vontade de bater na parede, de esmurrar, de socar? Eu tenho. Mas depois eu vou ter que desmanchar tudo. Então, eu não vou fazer. Então, eu prefiro engolir, deixar passar e respirar fundo e seguir em frente, do que eu fazer e depois eu ter que desmanchar tudo que eu fiz, né? Então, é fácil ter esse autocontrole, esse autodomínio, domínio próprio? Não é fácil. Mas nós temos que nos trabalharmos todos os dias para o Senhor nos dar domínio próprio, né? Para quando vir essas situações, nós sabermos como agir, né? Por isso que, na hora das dificuldades, os psicólogos orientam, primeiro você respira bem fundo, porque aí evita de você tomar certas atitudes, né? E nada melhor do que os frutos do Espírito, os frutos da carne, para nos dizer o que nós devemos fazer, né? Aqui em Gálatas 5, nos diz, né, a obra da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne, ela cobiça o Espírito é contra a carne. Todos os dias, nós estamos trabalhando contra a carne, porque a carne quer que nós pecamos, quer que nós não perdoamos, mas aí o Espírito diz, você tem que perdoar, né? Dentro de nós, diz, você tem que perdoar, você não pode fazer o mal ao seu irmão, você tem que amar o seu irmão. Então, assim, é uma luta constante, né? Muitas pessoas dizem, nós matamos o leão todos os dias. Realmente, nós nos deparamos com situações todos os dias que nós temos que nos perdoar, nós temos que perdoar e nós temos que nos arrepender. E aqui em Gálatas 5 é muito claro, o Senhor nos mostra o fruto do Espírito e o fruto da carne, né? Aí aqui ele fala sobre, não vou ler todo, né, mas idolatria, feitiçaria, inimizade, aí vem outros, né? Porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Tudo isso é o fruto de quê? Da carne, né? E aí vem o fruto do Espírito, que é a caridade, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Aqui na Bíblia está muito claro o que nós devemos fazer. O Senhor nos mostra o que nós devemos fazer, quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Então, nós temos que estar trabalhando todos os dias contra os frutos da carne, né? E temos que estar todo dia amando, perdoando
e nos amando e nos perdoando também, porque às vezes nós chegamos em situações que fazemos alguma coisa que você pensa que você não vai se perdoar. É igual quando você você toma uma atitude, que aí você fica com aquilo na mente o tempo todo. Gente, eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter feito assim, eu poderia ter feito de outra forma. Então, isso é o quê? É consciência, né? Então, nós temos que pedir todos os dias a Deus para que Ele nos conceda o dom de amar, de perdoar, né? Não é fácil? É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor é misericordioso. E só dessa forma nós vamos alcançar a graça do Senhor. E deixar a nossa velha natureza. E aqui, no finalzinho do tópico 3, o autor nos diz assim, por isso é necessária a prática do amor, perdão e reconhecimento de que necessitamos da graça de Deus para vencer todos os efeitos da velha natureza. Então, só com a graça do Senhor nós vencemos, né? Amém. Aleluia. Assim nós alcançamos o final da nossa lição. E eu quero te lembrar que quando Jesus se entregou ali na cruz e morreu para nos dar vida, Ele nos tornou participantes da sua natureza divina. E o que Ele nos diz é que Ele venceu o mundo. Se nós somos participantes dessa natureza, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus e não mais seremos dominados pelas nossas vontades carnais. Assim, nós encerramos a nossa lição, reiteramos o convite para que você participe das nossas lições presenciais aqui no templo, e eu quero agradecer à missionária Elisama por participar, por contribuir, por compartilhar tanto de Deus conosco nesta manhã. Agradeço ao Hélida também pela disponibilidade contínua, pelo amor à obra de Deus e por compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração através dessa lição. Esteja conosco, seja ministrado pela palavra do Senhor todos os dias. Nós acreditamos que essa palavra nos confronta, mas nos edifica e nos leva aos céus. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar agora ao Senhor, agradecendo por essa linda oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade e fidelidade. Que essa palavra, papai, fique guardada em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos, papai, caminhar por aí levando a preciosa semente. Que as pessoas vejam o teu amor, a tua palavra e a tua bondade em nossas vidas todos os dias, tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.